É um prazer estar aqui convosco. Como dizia o pastor, já tive o privilégio de estar aqui convosco o ano passado. E no ano passado estudámos o Santuário juntos. E este ano o convite foi para podermos estudar as profecias juntos, ok? E esta semana vai ser dedicada a uma parte das profecias que normalmente nós costumamos intitular por os eventos finais. Pode ser? Só que hoje vai ser um bocadinho diferente do resto da semana. Durante a semana nós vamos estudar os eventos finais, ver o que é que a Bíblia nos ensina, o que é que o Senhor deixou revelado para o povo de Deus, para que nós possamos estar preparados para as cenas que se aproximam. Mas hoje nós não vamos ainda falar dos eventos finais. Nós hoje vamos fazer um estudo bíblico. Pode ser? Porquê é que nós vamos fazer um estudo bíblico? Irmãos, eu vou ser muito claro, muito franco. A maior parte das coisas que nós vamos fazer hoje, os irmãos sabem, ok? Só que, muitas vezes, os adventistas são acusados, deixem-me passar esta palavra, de terem uma escatologia, ou seja, uma visão dos eventos finais um pouco estranha, ok? E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas isso que vocês estão a ensinar não está na Bíblia. Onde é que na Bíblia estão as leis dominicais, a importância do sábado? Então, qual é o desafio de hoje? Se calhar já perceberam qual é o desafio de hoje. O desafio de hoje é nós vermos como podemos ensinar e aprender esta questão importante das leis dominicais, da questão do sábado, apenas pela Bíblia. Pode ser? Sim ou não? Perceberam o desafio? Okay, então o desafio é, nós vamos estudar as profecias para ver se isto é um ensinamento bíblico ou não. Pode ser? Isto vai nos criar as bases para então percebermos os eventos finais a partir de amanhã. Ok? Estamos juntos ou nem por isso? Sim? Quando disse bom sábado, vocês responderam animados, por isso, vamos lá. Então, o tema de hoje é a lei que vai mudar o mundo, e para isso nós vamos estudar um pouco de Apocalipse 7, Ezequiel 21, e depois vamos terminar a estudar Apocalipse 17, ok? Que é algo de importante para nós conseguirmos entender e encaixar isto na profecia bíblica. A partir de amanhã vamos começar os eventos finais. Vocês sabem que Apocalipse 13 diz que e todo mundo vai ser enganado. Conhecem esse versículo, certo? Nós vamos estudar esse versículo amanhã. Amanhã nós vamos ver quais os argumentos que vão ser usados para que todo mundo possa ser enganado. Por isso a mensagem da manhã é uma das mais importantes. Porquê? Há aqui alguém que gosta de ser enganado. Ser enganado não é agradável, pois não? Mas a Bíblia diz claramente que o mundo inteiro será enganado no tempo do fim. Mas, felizmente, Deus disse-nos como é que as pessoas irão ser enganadas. É isso que vamos estudar amanhã, ok? Por isso, se não queres ser enganado, o que é que nós temos que fazer? Temos que estudar amanhã e ver realmente quais são esses enganos. Depois vamos avançar. Pronto, vamos falar da primeira lei dominical na manhã. Na segunda lei dominical vamos falar na segunda-feira. Fala da grande crise financeira e o sábado. Na terça temos aqui um tema um bocadinho estranho. Mas vamos falar do papel que a tecnologia poderá ter nos eventos finais. O tema é Bitcoin e os eventos finais. Ok? Não se assustem com o tema. Depois vai se tornar claro porque é que temos este tema. Na quarta-feira vamos falar da sacudidura final. Quinta-feira, aquecimento global e o último ano da história. Sexta-feira, ressurreição especial. E no próximo sábado, os 144 mil. Bom, não sei o que é que os irmãos acham destes estudos. São temas que eu particularmente gosto. Mas penso que ao longo desta semana nós vamos ter uma visão mais detalhada sobre a cronologia dos eventos finais, okay? Dos argumentos que vão ser usados. E, sobretudo, o objetivo final é que é cada um de nós estarmos preparados e ter a nossa confiança no Senhor, porque as profecias têm um único objetivo. O objetivo das profecias não é sabermos o que vai acontecer, sabiam? Sabem qual é o objetivo das profecias? Aumentar a nossa confiança no Senhor. E esse é o objetivo da profecia. É nós confiarmos no Senhor verdadeiramente mais a sério. Porque para Deus o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa.
e por isso Ele nos revelou tantas coisas. Não. Vamos começar por abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. E vamos estudar rapidamente o versículo 1 e o versículo 2. E eu digo rapidamente por dois motivos. O primeiro motivo é que alguma das coisas que vamos aqui falar estudámos esta semana na escola sabatina, ok? Algum destes símbolos. Por isso vamos só fazer aqui uma revisão. O segundo motivo é que o meu pior inimigo quando estou a pregar, sabem qual é? É o relógio, muito bem. Mas eu estou muito contente porque eu estou a olhar ali para aquele relógio e são 11 menos um quarto. E por isso tenho 1h30 à vontade para pregar, não é, pastor? Então vamos lá ver. Como é um estudo bíblico completo, nós vamos tentar avançar um bocadinho rápido, pode ser? Mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, eu paro e explico novamente. Vamos ler Apocalipse 7, versículo 1. Diz o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos... Desculpem, não passei o texto. Nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ok, simples, não é? Claro e objetivo. A profecia tem esta característica, é muito simbólica. E se eu estou a ler o livro do Apocalipse e não conheço o significado dos símbolos, os textos aparentemente não dizem grande coisa, certo? Então, nós não vamos aqui fazer um estudo completo sobre o que é que estes símbolos querem dizer, mas vou deixar trabalho de casa, pode ser? Não sei se gostam de trabalho de casa, mas ali estão os textos, depois, se não têm tempo para apontar, podem ver na emissão. E basicamente do lado direito temos os textos, temos o símbolo do lado esquerdo e no meio um possível significado. Reparem, a Bíblia fala em 4 cantos na terra, é um símbolo que representa o quê? A terra na sua globalidade, ok? Os 4 ventos significa algo que vem de todas as direções. Temos aqui a ideia de globalidade de todos os lugares. O vento em profecia, de acordo com Salmos e Jeremias, significa destruição, ira de Deus, ok? Eu vou parar aqui só um bocadinho. Apocalipse diz-nos que existe ira de Deus pendente nesta terra. Certo ou errado? Certo. Mas isto é muito importante nós sabermos quando é que isto será, porquê que isto será e onde é que isto será, ok? Então os ventos aqui representam de alguma forma a destruição ou ira de Deus. Agora, em Apocalipse 17, 15, estudamos esta semana, diz-nos que a água representa o quê? Pessoas. Muitas pessoas, certo? Então diga uma coisa, o mar é um local que tem pouca água ou muita água? O mar é feito de água, não é? Então, de alguma forma, quando nós temos esta dicotomia na profecia entre terra e mar, estamos a falar a terra na sua globalidade, quer os sítios onde tem muitas pessoas, quer os sítios onde tem poucas pessoas, está bem? Então, o foco, e vou pôr o texto, o foco desta profecia, deste versículo, é o seguinte, vamos ler novamente agora tendo os símbolos em mente. Depois disso vi os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, ou seja, é uma profecia que se aplica a que parte da terra? Toda a terra. Retendo os 4 ventos da terra, ou seja, o vento que irá vir, será onde que ele virá? Toda a terra. E dizendo o que é? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra. E o vento, como nós vimos, significa destruição, que significa ira de Deus, ok? Então, o texto está a dizer, a ira de Deus está pendente sobre este planeta. Mas, o que é que nos está a ensinar? O que é que nos está a ensinar? Ele está a ser o quê? Esse vento está a ser retido. Ou seja, ainda não chegou à altura desse vento ser derramado sobre a terra. Certo? Estamos juntos? Sim? Ok, vamos continuar. E para que nenhum vento soprasse, desculpem, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Terra e mar, nós já entendemos mais ou menos o que significa.
e à frente, depois, durante a semana, vamos perceber um bocadinho melhor, mas tem ali um símbolo que nós ainda não entendemos. O que é que quer dizer árvore em profecia? Porque está ali, ainda não é a altura de vir o vento, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore. E isto é muito interessante porque existem inúmeros versículos bíblicos, só vou mostrar 2, que nos explicam este termo. Ora, em Isaías 65, a falar sobre a nova terra, diz, já a meio do texto, porque os dias do meu povo serão como os dias da quê? O que é que diz? Da árvore. Então este texto está-nos a sugerir que a árvore, em profecia, representa o quê? O povo de Deus. Aliás, em Jeremias 17 diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é no Senhor, porque ele será como que é? Aquele que confia no Senhor? Como uma árvore plantada junto às águas. Certo? Então, a árvore em profecia representa quem? O povo de Deus. Ok? Então vamos ler novamente e agora vamos acrescentar o versículo 2. Depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ou seja, existe vento pendente sobre esta terra? Existe. Ainda não chegou à altura, certo? Agora no versículo 2 vamos ver quando é que vai chegar à altura. E vi o outro anjo subir do lado do sol nascente, trazendo o quê? O selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado que danificasse o quê? A terra e o mar. Ok, temos aqui 2 coisas. Primeiro, quando finalmente chegar à altura do vento vir por essa terra, ou seja, a ira de Deus, isto vai estar relacionado com o quê? Com o selo do Deus vivo. É isso que diz o texto? Sim? Estamos juntos? Muito bem. Mas ainda diz outra coisa que é muito importante. Quando vier então esse vento, ele vem sobre o quê? Sobre a terra e sobre o mar. E não vem sobre quem? As árvores. Amém? O que é que isso quer dizer? Por isso é que eu não ouvi muitos améns, porque acho que não perceberam o que é que isto quer dizer. O texto literalmente está a dizer, reparem bem, literalmente está a dizer, existe ira de Deus pendente sobre este planeta? Sim. Vai chegar a altura em que ela vai ser derramada sobre esta terra? Vamos falar nisso bem mais para o fim da semana? Sim. Mas quando vier, quem é que não será afetada por essa ira de Deus? As árvores. Que são quem? O povo de Deus. Aqueles que confiam nele. Isto é uma promessa para aqueles que confiam no Senhor. Que apesar dos eventos finais, reparem bem no que eu estou a dizer, falar, e especialmente bem no fim, de situações difíceis neste planeta, fala, mas qual é a promessa do Senhor? Que o seu povo será protegido. Então, as profecias, por vezes falam de coisas assim difíceis, mas sabem que para um cristão bíblico, a profecia não é um motivo de preocupação. A profecia é um motivo de confiar no Senhor. Porque Ele promete que o seu povo, que estará do seu lado, será o que é? O que é? Protegido. Muito bem. Então, esta é a primeira parte. Mas então surge aqui a pergunta: se a fase final, ou seja, se os eventos finais estão relacionados com o selo de Deus vivo, nós precisamos saber o que é. O que é o selo de Deus vivo, certo? E os irmãos sabem, não é? Vou só relembrar que um selo, na altura, não era algo que se colava numa carta, como eu fazia quando era miúdo, não é? Para enviar. Biblicamente, o que era um selo? Alguém sabe? Era um anel. Ok? E esse anel tinha um propósito. Qual era o propósito? Autenticar documentos. Em especial, a promulgação de quê? Alguém sabe? Leis. Muito bem. Não se promulgava leis sem um selo.
E é por isso, está ali um exemplo simples, não é? Que quando Faraó foi eleito governador de todo o Egito, o que é que o Faraó deu a José? O anel. O selo. Porquê que ele deu o selo a José? O que é que isto significa? Significa que agora José era mais importante que o Faraó, é isso? Não. Significa o quê? Que José tinha o poder legislativo. José podia fazer o quê? Promulgar leis com o selo, e aquilo que ele tinha acabado de fazer, aquela lei que tinha sido redigida e promulgada, estava em vigor onde? Em toda a terra da autoridade do Faraó. Certo? Perceberam? Então o selo está relacionado com o quê? O poder de promulgar leis. Poder legislativo. Agora faço-vos uma pergunta. O texto de Apocalipse 7 falava do selo do Deus vivo. Será que Deus também é um legislador? Será que Ele também tem uma lei que Ele promulgou? Então, o texto de Apocalipse 7 está a falar que os eventos finais estão relacionados com o quê? Com a lei de Deus, certo? E nós conseguimos encontrar este selo Deus vivo na lei de Deus? Bom, é simples. Sabem que os selos têm 3 características, que é identifica a quem pertence, identifica o seu título e o seu território de domínio. Perceberam? Estamos ainda juntos, sim? Então, o selo, o que é que tem? Diz de quem é, diz quem é essa pessoa, ou seja, qual o título que ela tem, e também identifica o território de domínio. O selo que o Faraó deu ao José tinha estas características, certo? Então, nós quando olhamos para a Bíblia, encontramos isso. Encontramos. Em que mandamento? Vamos ler? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e falaste todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Um pouco mais à frente diz, porquê que se deve de guardar o sábado? O que é que diz? Porque em 6 dias fez o quê? O Senhor, o que é que fez? O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Ora, antes vemos o selo Deus vivo. Temos ali na mesma aquela expressão, a terra e o mar, já repararam? Por isso, sempre que nós vemos a expressão terra e o mar, o que é que nós nos lembramos? Da lei de Deus, certo? E agora reparem, nós temos aqui a identificação de quem é o legislador. Sim ou não? É o Senhor. É quem? É Deus, certo? Temos aqui a identificação, qual é o seu título nesta lei. E ele é o que é nesta lei? É o Criador. Muito bem. E qual é o território de domínio? É tudo. Certo? Então qual é o selo de Deus vivo? É exatamente isso. Ele identifica Deus, identifica o seu título Criador e toda a terra. E reparem, o mandamento em que está o selo de Deus é exatamente no 4º mandamento, ou seja, no mandamento sobre o sábado. O sábado foi inserido no decálogo como selo do Deus vivo, identificando o legislador e tornando conhecido o seu direito de governar. Era o sinal entre Deus e o seu povo, um teste da sua obediência. Ora, até aqui acho que está mais ou menos pacífico, sim? Nós temos então Apocalipse 7, que nos fala que os eventos finais estão relacionados com o selo de Deus vivo. E vimos que o selo de Deus vivo é o que é? Estou sozinho outra vez. É a lei de Deus, em especial o 4º mandamento, ok? Muito bem. Agora, porquê é que isto é importante para nós estudarmos os eventos finais? É que nós vamos focar toda esta semana em Apocalipse capítulo 13, está bem? Em Apocalipse capítulo 13, no versículo 16, falam-nos de algo que normalmente os adventistas costumam intitular como marca da besta, certo? Isto é um nome assim um bocado estranho, e eu queria dizer que nós vamos falar
este nome várias vezes ao longo desta semana, a palavra besta, mas nós não estamos a chamar nomes a ninguém. Porque besta atualmente tem uma conotação diferente do que tinha antigamente, ok? Aliás, no tempo da minha avó, a palavra besta tinha um outro significado. Sabem qual é o significado original desta palavra? Alguém sabe? Besta é um animal. É só isto. Já ouviram falar de bestas de carga? Sim, um boi era uma besta de carga. Então, quando a Bíblia fala de bestas, não está a chamar nomes a ninguém. Está simplesmente, o profeta está simplesmente a dizer que viu o quê? Um animal, ok? Então, coloquem isto na mente, que é muito importante. Sempre que nós chamamos, por exemplo, marca da besta, nós não estamos a chamar nomes a ninguém, é apenas a marca de um animal, que representa alguma coisa, ok? Então, besta é animal. Estamos pacíficos com isto? Então, como eu estava a dizer, Apocalipse 13:16 diz o seguinte: a todos pequenos e grandes, agora já estamos a falar dos eventos finais, é só um parênteses, está bem? Ricos e pobres, livres e escravos, faz com que recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Temos aqui uma marca, e agora peço a vossa ajuda, está bem? Para eu não me enganar. Onde é que vai ser colocada esta marca? Na testa? Mais? Ok. Tem que estar nos dois sítios. Porquê que não tem que estar? Porque é ou, certo? Ou na testa ou na mão direita, certo? Agora vou fazer uma pergunta muito difícil. Estão prontos? Gostam de perguntas já agora? Eu gosto de fazer perguntas, peço desculpa. Os 10 mandamentos estão em quantos lugares na Bíblia? 2 lugares, muito bem. Quais são? Já vimos um, Êxodo capítulo 20, e o outro? Deuteronômio capítulo 5, muito bem. Então a lei está, Deuteronômio capítulo 5, termina o capítulo 5 do Deuteronômio e começa o capítulo 6. Isto foi o que nós já dissemos. No capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: e estes, pois, são os... Quais mandamentos? Eu vou repetir. Capítulo 5 fala de quê? Os 10 mandamentos. Capítulo 6 começa a dizer: estes são os mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos, que acaba de estar no versículo 5, certo? E agora reparem bem o que é que diz. Os estatutos e os preceitos que o Senhor Deus te mandou ensinar-te. Continua. E as ensinarás aos teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, também farás o quê? As atarás por sinal onde? Na tua mão, e te serão por frontais onde? Nos teus olhos. Isto parece-vos algo parecido com o que acabámos de ler em Apocalipse capítulo 13. Diz que aquela marca de Apocalipse 13, vai estar onde? Aqui e aqui. E este não está a falar exatamente igual da lei de Deus. Está ou não está? Sim. Ok. Mas tem uma diferença. Alguém reparou na diferença? É que na lei de Deus fala mão direita e fronte. Mas na marca de Apocalipse 17 fala na mão direita ou na fronte. E a minha pergunta é: e ou são diferentes ou são iguais? São diferentes. Então, Apocalipse 13 está-nos a falar, e estamos a falar de legislação, estamos a falar de lei. Temos uma lei que se opõe a quê? À lei de Deus, certo? Em especialmente que se opõe ao sábado. Mas que não precisa estar na testa e na mão direita, basta estar numa delas. Ora, a pergunta é, vamos lá. Porquê é que nós temos de ter a lei de Deus na testa e na mão? O que é que isto significa? O que é que significa ter a lei de Deus na testa? Significa fazer como os judeus fazem lá em Jerusalém, como já lá estive 2 vezes e vi eles lá junto ao Muro das Lamentações a enrolar uma fita na mão, a pôr uma caixinha na testa com os rolinhos, com os 10 mandamentos. É isso que significa? Porque sabem que os judeus são literalistas, ok? Se diz que é para pôr na testa e na mão, o que é que eles fazem? Põem na testa e na mão. Mas é isso, acham que é isso que Deus está a dizer? Ter a lei de Deus na nossa testa é fazer o quê? É aceitar.
A lei de Deus, certo? É conhecer, aceitar. Eu acredito na lei de Deus. A mão representa o quê? Representa a ação. Então representa eu pôr em prática aquilo que eu aceito, certo? Se a Bíblia me ensina os 10 mandamentos, eu posso acreditar, mas posso não praticar. Então percebem a diferença entre o I e o OU? É que para Deus é preciso um compromisso completo. E eu tenho de acreditar, mas tenho que fazer o quê? Agir. Mas para estar do lado do inimigo, basta uma delas, irmãos. Mesmo que eu acredite na lei de Deus, se eu não praticar, de que lado é que eu estou? É verdade. Não estou do lado daqueles que têm o selo de Deus vivo, estou do lado daqueles que vão receber a marca de Apocalipse 13. Percebemos? Sim? Então, o selo de Deus é a lei de Deus, representada pelo 4º mandamento, e a marca da besta é uma lei que se opõe exatamente a esse 4º mandamento. Mas nós, pela Bíblia, para entendermos bem o que é esta marca da besta, nós temos que olhar para o versículo 13 no seu todo. Desculpem, o capítulo 13. E o capítulo 13 fala-nos de 2 animais, certo? De 2 bestas. Sempre que eu disser bestas, estou a falar de quê? Animais. Temos um animal que saiu de onde? E outro que saiu de onde? Da terra. Não é outra vez a mesma coisa? Em Apocalipse 7 não falou de mar e da terra? Nos 10 mandamentos não fala de mar e da terra? O que é que isto significa? Significa que estes 2 poderes vão influenciar o quê? O mar e a... Ou seja, toda a terra. Muito bem, irmão. É isso mesmo. E estes 2 poderes juntos vão influenciar toda a terra a se opor a quê? Ao selo de Deus vivo com a marca deles. Porque um animal, em profecia, representa um poder civil, um poder, um reino deste mundo. Ok? Muito bem. Então fala-nos da besta do mar e da besta da terra. Como é que nós identificamos um, como é que nós identificamos o outro, está bem? É muito simples. Esta semana nós estudamos sobre isto, certo? O que é que nós estudamos esta semana? Daniel 2, Daniel 7, etc. Em Daniel 7 tem lá bestas, ou não? Daniel vê animais ou não vê? E que animais é que ele vê? Ele vê o quê? Um leopardo, vê um urso, vê um leão e vê um animal terrível, certo? É muito interessante, porque quando nós estamos a estudar Apocalipse 13, no versículo 2, que fala da besta que saiu do mar, o que é que ela nos diz? Que era semelhante a um leopardo, que tinha os pés como o de um urso, a boca é como de um leão, e o dragão lhe deu o seu poder, o seu grande trono e autoridade. Ou seja, esta besta que sai do mar, este animal que João vê a sair do mar, ele, de alguma forma, é uma consequência dos reinos de Daniel capítulo 7, certo? Porque o Daniel capítulo 7 temos exatamente o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível. Então, nós esta semana, ao estudarmos Daniel 7, vemos que a seguir vem um outro reino, certo? E pela história, e só por aqui nós conseguimos identificar quem é o poder que dominou esta terra após... Quais são estes, o que é que representam estes animais? Qual é o leão? Babilónia, muito bem. A seguir o urso. Os Medo-Persas. A seguir o leopardo, o que é que representa? Alexandre Grande e os seus generais, certo? A Grécia. E a seguir aquele animal terrível com dentes de ferro, com uma estátua tinha pernas de... Representa o quê? O Império Romano, certo? Só por aqui nós já sabemos qual é o poder que vem a seguir. Mas eu gosto muito dos símbolos de Apocalipse. É que Apocalipse 13:1 diz que este poder tem um nome de blasfémia. E nós também estudamos isto, certo? O que é que blasfémia quer dizer na Bíblia?
Porque hoje blasfemar de alguém tem uma conotação um bocadinho diferente. Mas na Bíblia, blasfémia, o que é que quer dizer? Bom, já que ninguém quer responder, eu vou ler, pode ser? Diz o seguinte, João 10. Respondeu Jesus, Jesus estava a responder àqueles que o queriam matar. Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras vocês me querem matar? Basicamente era o que Jesus estava a dizer. Os judeus responderam, não te queremos matar por nada que tu fizestes, mas por uma coisa, pela blasfémia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então na Bíblia, blasfémia é o que é? É um homem querer se colocar num local que pertence a quem? Pertence a Deus. E ele estava-se a referir exatamente a que situação? É verdade. Disse Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrozoavam no seu coração, dizendo, porque dizeste assim, blasfémias. Quem pode perdoar os pecados senão? Primeira pergunta. Eles estavam certos ou errados? Estavam certos ou errados? Perdoar os pecados ou dizer os teus pecados estão perdoados é uma blasfémia ou não? É uma blasfémia. Eles estavam certos. Mas qual era o problema? Porque qualquer um que diga isso está-se a colocar no lugar de quê? De Deus. Só que há um pouquinho problema. Jesus estava a fazer certo ou errado? Porquê? Amém? Sabem que há muitos cristãos que duvidam que Jesus é Deus. Mas sabem que se Jesus não fosse Deus, Ele não podia perdoar pecados. Ele não podia aceitar a adoração. Ele não podia, como diz Apocalipse, que um dia todo joelho se dobrará perante quem? O Cordeiro. Quem é que é o Cordeiro? Cristo. Bom, isso é um outro assunto, não é? Cristo é Deus. E então Ele estava a blasfemar, sim ou não? Não estava. Mas se for outro homem a dizer isso, está a blasfemar ou não? Pois é. É que o poder que fala aqui é um poder que diz que tem o poder de fazer o quê? Perdoar pecados. É interessante, aqui há um tempo atrás eu encontrei este artigo da revista Sábado, que eu não sabia, não sei se vocês sabem, mas a Igreja de Roma ensina que há certos pecados que são tão graves que o bispo, o sacerdote local não pode perdoar. Só quem é que pode perdoar? Ou os papas ou os bispos, ok? Então este poder acredita que os homens podem perdoar pecados. Ok. Então assim nós conseguimos identificar quem é este poder que nos está a falar aqui de Apocalipse 3, 1 a 10. E de facto isto condiz com o que aconteceu no passado, sim ou não? Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-lhes autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então nós já estamos aqui a identificar quem é este poder que vemos a sair do mar, que representa o poder que no passado teve Roma papal, e já vamos ver o que é que isto tem a ver. Mas então nós já podemos perguntar a eles qual é a sua marca de autoridade. Pode ser? Por qual é o selo de Deus vivo? Então vamos perguntar a eles qual é a marca da sua autoridade. Isto são documentos oficiais que dizem o que é. O domingo é a marca de nossa autoridade. Que a Igreja está acima da Bíblia e a transferência da prática do descanso sabático é prova desse facto. Outra fonte de Roma diz, é claro que a Igreja Católica afirma que a modificação foi um ato seu, uma marca de poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. Então nós, ao estudarmos Apocalipse 7 e Apocalipse 13, o que é que nós concluímos pela Bíblia? Que existe o selo de Deus vivo, que é o quê? O sábado, que deve ser posto onde? Na mente e na mão. E existe, segundo Apocalipse 13, uma marca que se opõe a este selo de Deus vivo, que tanto faz, tanto pode estar na mão como pode estar na testa, e que
que dia? O domingo, ok? Então, isto é uma teologia bíblica, sim ou não? É. E por isso, e eu queria vos dizer isto porque eu sou um apaixonado por doutrinas, não é? Não há nenhuma doutrina adventista que não seja baseada na palavra de Deus. Nenhuma. Eu aceito que as pessoas tenham, reparem, eu aceito que me digam, eu tenho uma visão diferente ou uma interpretação diferente. Aceito perfeitamente isso. O que eu não aceito é que me digam, Ruben, essa doutrina não está na Bíblia, porque todas estão. Mesmo a visão escatológica da Igreja, ou seja, a compreensão dos eventos finais da Igreja, toda ela está baseada na Palavra de Deus. E é isso que vamos estudar ao longo desta semana. Ora, só nos falta descobrir uma coisa, que é quem é a besta que sai da terra. Está bem? Não sei, mas tenho mais um bocadinho, mais uns minutinhos. Temos mais uns minutinhos? Já estão cansados? Não? Ok, então vamos lá. Para nós percebermos quem é a besta que sai da terra, temos que estudar Apocalipse 17, ok? E porquê temos que estudar Apocalipse 17? Porque ela ensina-nos exatamente quem é este poder. E reparem o que é que diz Apocalipse 17, 9 ou 11. Aqui o sentido tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, um já é, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Simples, não é? Então vamos lá. Vamos tentar entender esta profecia, pode ser? Sim? Ok, vamos lá tentar entender. Sabem que, antes de passarmos à profecia, queria dizer uma coisa que é muito importante, que eu esqueci-me de dizer no início. Sabem que só há 3 maneiras de nós interpretarmos a profecia bíblica. Só há 3. Sabem quais são? E só vamos usar estas 3 ao longo da semana. A primeira é pela própria quê? Bíblia. Lembram-se daquele quadro que eu vos mostrei no início para identificarmos os símbolos? Como é que identificamos os símbolos? Pela Bíblia. Então, a principal maneira de interpretarmos a profecia é usando a Bíblia. Ok. Segunda, qual é a segunda maneira de interpretarmos a profecia? É comparando a profecia com a história. Okay? Não é com a história futura, tem que ser com a história que refere-se a quê? Ao passado. Ou seja, quando nós olhamos para a história e olhamos para a profecia, o que é que nós conseguimos concluir? Que elas se encaixam. Certo? Nós vamos usar este método algumas vezes. Existe um terceiro método. Que é pelo espírito profético. O espírito profético é uma maneira que Deus tem usado ao longo da história para compreendermos melhor a profecia. E só há estes 3 métodos, irmãos. Não há mais nenhum. Sabem que há um problema que a internet é uma bênção, mas também às vezes é uma maldição. Quando existem muitos palestrantes, muitos pregadores com muitas opiniões diferentes, e ainda há poucos dias atrás estava eu no Brasil a pregar temas parecidos com estes, e eu tinha pregado sobre um tema, que é o que vamos falar agora, e algumas pessoas estavam com algumas dúvidas, porque há uma visão de que esta profecia se relaciona com o número dos últimos papas. Já ouviram falar dessa profecia? E o problema é que no dia seguinte o que é que aconteceu? Faleceu, não é? Ou seja, o pregador que disse, estou a dar um exemplo, está bem? Os pregadores que disseram que esta profecia era relacionada com o número de papas e que o papa anterior era o último, que Cristo voltaria na sua vida, o que é que acontece essa mensagem? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Por isso, quando nós não pregamos a partir destes 3 métodos, nós arriscámos-nos a fazer o quê? Imaginação profética. E há muita imaginação profética a circular na internet.
Por isso é que nós temos de ter cuidado, e eu quero vos dizer isso, não acreditem em nada do que eu estou aqui a dizer. Nada. Vocês têm que fazer o quê? Estudar por vocês mesmos, está bem? E comprovar se o que eu estou a dizer é certo ou se o que eu estou a dizer é errado. Assim como todos os outros. Então, eu nunca entendi muito bem esta profecia. Mas um dia eu estava a ler estes livros, que são uns livros que eu gosto muito, que é o Comentário Exaustivo de Ellen White, Daniel e Apocalipse. Okay? Infelizmente estes livros só existem em inglês, mas são um apoio incrível para quem estuda a profecia. E quando eu estava a ler este livro, tinha lá a dizer que a interpretação dos 7 reis de Apocalipse 17 encontra-se numa profecia em Ezequiel 21. Ok? Não sei se já ouviram falar dessa profecia. Então, eu decidi estudar essa profecia a ver se as peças encaixavam. Vamos fazer isso? Vamos estudar Ezequiel 21 e ver se as peças encaixam nesta profecia que nós acabamos de ler? Ora, reparem bem. A profecia de Ezequiel 21 diz-nos o seguinte: assim diz o Senhor Deus, tira o diadema, remove a coroa, esta não será a mesma. Exalta o humilde, humilha o soberbo, ao revés, porei a coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence direito, e a ele darei. Pronto, está resolvido. Simples, não é? Já percebemos tudo. O que é que este texto está a dizer? Vamos lá, vamos pensar juntos, ok? O que é que este texto está a dizer? Este texto é uma profecia dada pelo profeta Ezequiel ao último rei de Israel, ok? Reparem bem, imaginem a cena. O Ezequiel vai ter com o último rei de Israel e diz-lhe o seguinte: olha, Deus deu-me uma mensagem para te dar. A tua coroa vai ser retirada, certo? E vai ser entregue ao revés, e depois novamente ao revés, e depois novamente ao revés, até que quem? O que é que diz o texto? Até ser entregue a quem pertence. E a ele darei. Quem é este a quem pertence a coroa de domínio sobre esta terra? Quem é esse? Cristo. Então, basicamente, o que o Ezequiel está a dizer àquele profeta é: olha, o teu domínio vai ser retirado. Vai ser colocado a quem não pertence, a quem não devia de estar, certo? E depois, sucessivamente, a quem não pertence, e sucessivamente a quem não pertence, até que é? Até que isto voltar. Basicamente, o que esta profecia em Ezequiel 21 está a dizer, que os reinos sucessivos que conquistaram Israel vão continuar sucessivamente até quando? Até Cristo voltar. Perceberam, sim ou não? Concordam comigo, sim ou não? Vai estar a quem não pertence, ou seja, vai estar no inimigo do povo de Deus, até Cristo voltar. Então nós vamos ver a história. Agora vamos aplicar o método histórico. Vamos ver o que é que aconteceu na história. Aliás, eu vou só ler o que está na citação de Ellen White. Diz assim: a subversão final de todos os domínios terrestres, estamos a falar de domínios terrestres, está claramente predita na palavra da verdade, na Bíblia. Na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel. Deu-se esta mensagem, e cita exatamente o texto que acabamos de ler. Mas ela acrescenta algo muito interessante. Ela diz o início dessa sequência. Ora, reparem, e vamos ver se é assim ou não é. A coroa removida de Israel passou sucessivamente para que reinos? Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E o que é que diz? E ela não será mais até que venha aquele a quem pertence por direito, e ele darei. Ou seja, a sequência de reinos vai sempre existir até à segunda vinda de Cristo. E esta sequência continuou ou não? Quem foi o reino que conquistou Israel e o levou em cativeiro? Babilónia, no ano 605 a.C. Mas no ano 539, o que aconteceu? Veio a Medo-Pérsia e fez o quê? Numa noite. Derrubou aquilo que era o maior império. E tornaram-se eles os dominadores terrestres. E depois veio a Grécia, que conquistou a Medo-Pérsia, sim ou não? E depois Roma conquistou Grécia, sim ou não? E o que é que assumiu o poder de Roma?
No ano 538 depois de Cristo. Roma papal, muito bem. E teve um domínio de quanto tempo? Está escrito 7 vezes na Bíblia. 1260 anos. Que terminou quando? 1798, quando o jornal Bertollia entrou em Roma, prendeu o Papa e o levou cativo. Então, de acordo com a profecia de Ezequiel 21, temos uma sequência ou não temos? Sim. Mas essa sequência vai terminar quando? A profecia diz que vai terminar só quando Cristo voltar. A França atualmente é o poder dominante deste mundo? Não. Ok, então o que é que aconteceu à França? Sabem o que aconteceu à França? Isto é um mapa daquilo que é hoje os Estados Unidos e o Canadá. Este mapa é da altura em que a França derrubou Roma papal. Chama-se o Primeiro Império Ultramarino Francês. Na história normalmente não se refere porque este império foi muito curto, mas foi muito grande. Estão a ver aquela mancha azul no mapa? Sim? Sabem o que é aquela mancha azul? Alguém sabe? França. A França tinha do seu domínio todo aquele território que é quase tudo o que é hoje os Estados Unidos e Canadá. Acham que é um grande território, sim ou não? Estão a ver aquela manchazinha cor de rosa ali do lado direito? Sabem o que é essa mancha? É um país que tinha acabado de ser independente. Sabem como é que se chama? Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, aqui não se vê muito bem, não é? Do lado direito temos uma manchazinha cor-de-rosa. Eram os 3 estados que declararam a independência. Eram grandes comparados com a França? O que é que vocês acham? Não, eram minúsculos. Mas sabem o que é que aconteceu? A França estava em guerra onde? Conhecem a história de Napoleão, não conhecem? Na Europa. Toda a Europa. A guerra é cara ou é barata? Então o que é que estava a acontecer? O Napoleão estava a ter muita dificuldade em financiar a guerra. E tinha todo este território na América do Norte para controlar. E um país recém-criado estava a tentar expandir-se e conquistar terreno a quem? À França. Então, os Estados Unidos fizeram uma proposta à França. Foram ter com Napoleão e disseram assim: nós queremos comprar o teu império. E o Napoleão pensou assim: olha bem, o dinheiro que eles estão a oferecer dá mesmo jeito para a guerra que eu estou a ter aqui nos Estados Unidos, na Europa. Sabem o que é que o Napoleão fez? Vendeu o seu império aos Estados Unidos. 1803. Está ali o tratado, chama-se a Compra de Louisiana, e está ali o remover a bandeira da França e o hastear a bandeira dos... Foi neste dia que os Estados Unidos se tornaram uma potência mundial. Então, segundo a profecia, o poder terrestre passou da França para os Estados Unidos, sim ou não? Sim. A profecia diz que os governos seriam o quê? Seguidos, e uns se sucederiam ao outro. E então chegamos ao fim da nossa lista. Até hoje, desde o ano 1803, nós temos esta sequência. Então o poder que sai, a besta, o animal que sai da terra, qual é? É os Estados Unidos. Mas, Ruben, e é a última coisa que vamos ver hoje, como é que nós sabemos que este é o último poder e não vem outro? É uma pergunta válida, sim ou não? Sim. Porque é que este é o último? Muito bem, vamos olhar novamente para o texto de Apocalipse 17, pode ser? Com isto tudo que nós aprendemos, vamos olhar novamente para o texto de Apocalipse 17. E diz o seguinte, fala-nos o que é. Apocalipse 17, versículo 7, isto não lemos ao bocado, diz assim: e o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher, porque Apocalipse 17 é uma visão sobre uma mulher montada num animal, e da besta aqui atrás, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então esta besta tem quantas cabeças? E quantos chifres? Muito bem. É muito interessante que Apocalipse 13 diz o seguinte:
Desculpem, eu não tinha mudado ali o texto. Por isso, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse diz que a besta que sai do mar tem o quê? Quantas cabeças? 7. E quantos chifres? Muito bem. E que sobre os seus 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E depois continua no versículo 13 e diz: uma das suas cabeças foi ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, o animal que João vê em Apocalipse 17, que tinha quantas cabeças? 7. Uma delas, o que é que aconteceu a essa cabeça? O que é que está no texto? Vamos lá, vocês conseguem. Teve uma ferida mortal. Quem é que é este poder que recebeu uma ferida mortal? Roma papal, certo? Não temos tempo para estudar esta profecia, mas é exatamente isso. Quando? 1798. Então, nós já sabemos uma das cabeças, certo? Esta é uma das cabeças. Como é que nós sabemos as outras? Versículo 8. E agora prestem bem atenção. Há pormenores que são muito importantes. E o pormenor mais importante neste versículo são os tempos verbais, certo? João está a ter uma visão e ela está a ver o quê? Uma mulher sentada num animal. O animal tem 7 cabeças. Agora reparem bem. E ele fala em passado, presente e futuro. Isto é muito importante para nós situarmos o quê? Situamos o tempo em que ele está a ver a visão. Perceberam? Sim? Agora vamos ler. A besta que vistes foi e já não é. O que é que isto quer dizer? Qual é a besta que foi e que já não é? Foi a que recebeu o quê? A ferida mortal. E isto está no passado, presente ou futuro? Então a visão que ele está a ter tem que ser depois de quê? Tem que ser depois da ferida mortal. Ou seja, depois de 1798. Muito bem. Então João está a ver aquela besta e o tempo que ele está a ver tem que ser depois de 1798. Certo? Agora reparem. E há de subir do abismo. E agora não temos tempo para isto, não é? Mas qual é a besta que saiu do abismo, segundo Apocalipse 11? Conhecem? A besta que saiu do abismo? Já se esqueceram. Qual é a besta que saiu do abismo? Da profecia. Não é o estudo de hoje. É... Alguém sabe? Que durante 3 dias e meio perseguiu o povo de Deus. Vamos lá, eu vou dizer então. Depois estudamos. É a França, ok? Então, basicamente, o que o texto está a dizer é que foi depois de 1798, vamos continuar a ler, e que há de subir do abismo, irá para a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, e se admirarão, vendo a besta que era, que já não é, ainda que é. É um texto estranho, não é? Mas reparem bem nos tempos verbais. Quer dizer que João está a ver a besta precisamente na altura em que quem é que está no poder? Quem infligiu a ferida mortal. Então é na altura de quê? Da França. Ok? E diz que ela vai recuperar o seu poder apenas após a França. É basicamente o que este texto está a dizer. Agora, pondo isto tudo, juntando isto tudo, o que é que nós temos? Temos que seguir a Roma papal, vem a França, e é precisamente nesta altura que João está a ver esta visão. Estamos prontos para perceber os 7 reis do Apocalipse. Olha, reparem o que é que diz. E é a última coisa. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. E reis representam o quê em profecia? Reinos. Agora o que é que diz? 5 já caíram, certo? 1 existe. Quando? No momento em que João está a ver a visão. Então, o que existe qual é? A França. E outro ainda não é vindo, ou seja, a seguir a França vai vir o quê? Vai vir outro. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo, ou seja, o último convém que dure algum tempo.
Então vamos ver se isto encaixa com a história? O que é que nos diz? Já sabemos quais são os que caíram, certo? Já tínhamos visto. Então os que caíram eram quais? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Roma papal. Aquele que é, na altura da visão de João, é qual? É a França. E o que é vindo e convém que dure algum tempo é qual? Os Estados Unidos. Então, Ruben, com esta profecia, nós sabemos o que é? Que os Estados Unidos é o último poder terrestre antes da vinda de Cristo. A profecia é incrível, não é? Em Ezequiel 21 conseguimos fazer isto, mas não sabíamos se era o último. Mas em Apocalipse 17 nós conseguimos saber o que é. É o último. Só nos falta um versículo, ok? O que é que diz o versículo? E a besta que era e que já não é, ela também o que é? O oitavo é um dos 7 e vai à perdição. Porque na visão de Ezequiel 21 diz que os poderes iam suceder uns aos outros, certo? Foi o que aconteceu. Mas em Apocalipse 7 está-nos a dizer, é certo, essa sequência está correta, mas há um deles que vai regressar. E qual é que vai regressar? É aquele que recebeu a ferida de morte. Então o que é que nos diz? Que no tempo dos eventos finais, os dois poderes que serão preponderantes serão quais? Os Estados Unidos e a Roma papal, que são precisamente quais animais de Apocalipse 13? A besta que sai do mar e a besta que sai da terra. A profecia encaixa-se completamente. Então, estudando isto, nós temos basicamente os 4 animais de Daniel e temos os 3 animais de Apocalipse. Todas as profecias da Bíblia apocalípticas se juntam-se para o estudo de Apocalipse 13, onde estes dois poderes, Roma papal e os Estados Unidos, vão ter uma lei que se vai opor ao selo do Deus vivo. E é sobre isso que vamos começar a estudar. É certo que quase nada que eu falei hoje aqui é novidade. Mas nós fizemos um exercício que eu acho que é muito importante. É vermos pela Bíblia como nós concluímos tudo isto. E estas profecias estão aqui para isto mesmo. Para nos mostrar que Deus, apesar de tudo o que se passa neste mundo, já sabe tudo o que vai acontecer, irmãos. E apesar de tudo o que se aproxima, e a Bíblia fala-nos que é um tempo de angústia, é verdade. Mas o que é que Deus diz na sua palavra? Já lá está escrito quem será o vencedor. E o desafio desta semana é eu decidir de que lado quero estar. Do lado de Cristo, do lado que vai vencer, ou não. Que o Senhor nos abençoe, um sábado para todos.